Ei, me fala uma coisa, por que o templo demorou 16 anos para ser reconstruído na época de Zorobabel? Porque nós temos a tendência de parar quando nós deveríamos continuar. Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema Os Princípios Divinos para Tempos de Crise. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo no nosso canal, não perca a oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana tem vídeo novo. Então aquilo que eu posto, vocês recebem em primeira mão. E não deixe também, meu querido, de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar ele. Maravilha? Porque eu leio todos os comentários. Todos os comentários eu leio eles. Maravilha? Alguns eu respondo, outros não, mas todos eles eu curto e dou aquele coraçãozinho lá. Maravilha? E não esquece também de me acompanhar no Instagram e também no Telegram. Tá vendo essas imagens aqui, ó? Se você quiser ter acesso a essas imagens, você me segue lá no Instagram ou no Telegram que você vai ter ela. Maravilha? E deixa eu te fazer um convite. Eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Que entre os dias 29 de julho ao dia 2 de agosto vai acontecer a Jornada do Conhecimento Bíblico. É isso mesmo, tá? Eu, pessoalmente, vou fazer uma jornada de 5 videoaulas impactantes, aonde eu vou facilitar a Bíblia, onde eu vou mostrar para vocês como ler e entender a Bíblia de forma simples, rápida e objetiva. Então vai ser uma semana imperdível. Por isso que eu coloquei o tema Semana da Jornada Bíblica, ok? Jornada do Conhecimento. Serão 5 videoaulas. Vai começar no dia 29 de julho e vai até o dia 2 de agosto. Você quer participar? Aqui embaixo tem um link. Deixa o seu nome, deixa o seu e-mail que você vai receber vários e-mails relembrando essa data muito importante. Lá nos e-mails vai ter toda a parte explicativa para vocês. Te espero lá dia 29 até o dia 2 de agosto. Maravilha? Lição de número 4, que tem como título A Construção do Templo Enfrentou Oposição. Esdras, capítulo 4. Eu vou pedir para vocês ler todo o capítulo 4, ok? Lê todo o capítulo 4 porque ele tem lições preciosíssimas para nós, ok? Nós estamos aqui, o povo já voltou do cativeiro babilônico, eles já reconstruíram o altar, tá? Falamos isso na semana passada. Agora, tá? Altar reconstruído, precisa ser construído templo, ok? Ponto 1. Os alicerces do templo são lançados. Olha o que de Esdras, capítulo de número 3, verso de número 10, tá? Ponto 1 diz assim, ó, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Eles começaram a reconstruir o templo. E a primeira coisa que eles fizeram foi o alicerce. Mas no versículo 10 do capítulo 3 diz que quando eles acabaram de construir o alicerce, o que eles fizeram? Uma festa, e uma festa organizada. Olha o que diz o verso 10 do capítulo 3 do livro de Esdras. Eles fizeram uma festa. Os sacerdotes se vestiram adequadamente, os levitas se posicionaram de forma adequada, de forma organizada. Eles pegaram os seus instrumentos, cada um fez aquilo que sabia. Eles organizaram uma festa. Ou seja, quando eles acabaram os alicerces, eles fizeram uma tremenda de uma festa. Eles fizeram barulho. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo o seguinte, que eu preciso comemorar cada etapa do meu projeto. Querido, preste atenção. Se você tem um projeto, se você iniciou um projeto, comemore cada etapa deste projeto. Ou seja, nós só queremos comemorar quando a coisa explode, quando aquilo ficou visível, notável, quando as outras pessoas começam a te parabenizar. Não, você precisa comemorar, você precisa
dar valor, você precisa fazer festas por cada etapa do seu projeto. Por quê? Porque ele só vai terminar quando essas etapas estiverem prontas. Você não começa uma casa pelo teto, você começa ele pelo alicerce, pela base. Sem base não há telhado. Se não há telhado, não vai ter aplausos de outras pessoas. Então você consegue entender que cada etapa é fundamental? Então comemore cada etapa do seu projeto. Por exemplo, você vai fazer um regime e você projetou em emagrecer 20 quilos. Mas você, em um mês, você perdeu 1 quilo. E aí o que você faz? Você tem que comemorar esse 1 quilo que você perdeu. Por quê? Porque quando você perdeu 1, você está mais próximo do 20 do que quando você começou. Porque quando você começou, te faltava 20. Agora não te falta mais 20, falta 19. Aí você perde mais 1, falta 18, ou seja, você está mais próximo de alcançar o seu projeto do que quando você começou. Então aplauda, fica feliz, faça festa por cada etapa da sua vida. Ponto 2, a reedificação do templo. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Para que reconstruir um templo? Deus tem um negócio com o templo? Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ou seja, ele não habita em um lugar construído. E por que precisava fazer aquele templo? Presta atenção. Olha que interessante, a intenção de Deus não era reconstruir o templo, mas reconstruir o coração do ser humano. Ou seja, aquele templo era simplesmente algo visual, algo onde eles pudessem olhar e materializar aquilo que Deus queria fazer no interior da vida deles. Então o foco não era o templo em si, mas era o coração daquelas pessoas, aquelas pessoas que estariam envolvida naquele projeto, porque Deus não ia habitar naquele lugar, ele iria habitar no coração de cada ser humano. Então Deus só pediu para que eles fizessem aquele templo para que fosse uma motivação, para que fosse algo visual, para que eles pudessem olhar para aquele lugar e entendesse de que aquele lugar seria o coração de cada judeu. Essa que é a intenção, porque Deus nunca se preocupou com prédio, ele nunca se preocupou, ainda mais nessa pandemia, que muitos não estão indo na igreja porque fomos impedidos de ir a um local físico para adorar a ele, mas ele continua habitando dentro de nós. Tópico 2, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Ponto 1, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos nasceram depois de que a Assíria pega o reino norte, porque Israel era dividido em 2 reinos, reino norte, tá, a parte superior com 10 tribos, e reino sul, abaixo, com 2 tribos. Essas 10 tribos foram levadas a cativo pelo rei da Assíria no ano 722, eles ficaram presos lá na Síria, ou seja, eles foram levados para a Síria, eles foram divididos as 10 tribos e eles se misturaram com outros povos, ok? Essa mistura desses outros povos, tá? Das 10 tribos com os outros povos, deram origem a um povo chamado samaritanos, que eles estavam lá na Síria, ok? Então essa junção, essa mistura, deu-se a ideia, criou-se então o povo chamado samaritanos, porque eles foram habitar em Samaria, porque Samaria, tá, passou a ser a capital do Império Norte, ok? Tá? Ou seja, na divisão Reino Sul e Reino Norte, Samaria ficou como sendo capital do Reino Sul e Jerusalém como a capital do Reino Samaria, ó, eu errando. Samaria ficou a capital do Reino Norte e Jerusalém ficou a capital do Reino Sul, ok? Então isso ficou muito claro, tá? Então aí deu início ao samaritano. O samaritano então era essa mistura, tá? Era esse povo misturado, não era um povo genuíno, não era um povo puro, não era realmente o povo escolhido, foi uma mistura, ok? Quando Judá, o Reino Sul, foi levado cativo no ano 606, tá?
pela Babilônia, lá para a Babilônia. Quem foi habitar no Reino Sul? Os samaritanos. Os samaritanos descem, eles estavam no Reino Norte, eles descem e vão habitar em Jerusalém. Então eles passam a habitar em Jerusalém. Aí eles adoravam também a Deus, tá? Eles adoravam outros deuses, mas muitos deles adoraram o Eterno. Eram homens que tinham uma devoção muito profunda pelo monoteísmo, não era politeísta. Ok? Então eles ficaram ali. Agora os judeus estão voltando. Quem que eles encontram? Os samaritanos. Os samaritanos entendiam que aqueles tinham direito também de estar morando naquele local, tá? Ponto 2. Os samaritanos tentaram frustrar a construção do templo, ou a reconstrução do templo. Então agora o povo vai reconstruir o templo, tá? E aí chegam os samaritanos. E a primeira coisa que os samaritanos fazem no capítulo 4 é muito interessante, que eles falam o seguinte: olha, a gente também quer ajudar nesse projeto. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Toda ajuda, nem toda ajuda é bem-vinda. Já viu aquele ditado? Toda ajuda é bem-vinda? Negativo. Nem toda ajuda é bem-vinda. Se a ajuda que você recebe não estiver conectado com o seu propósito, essa ajuda não é benéfica. Ok? Porque a intenção deles não era simplesmente ajudar o projeto, mas era desestimular o projeto. Eles queriam infiltrar, se passar de bons amigos para, de alguma forma, fazer com que aquele projeto não executasse, colocasse dificuldades. E Zorobabel pegou essa, tá? Josué, eles pegaram essa. Ele falou: negativo, aqui vocês não vão entrar. Esse negócio é nosso. E aí, quando eles foram barrados por Zorobabel, eles fizeram 3 coisas. Olha o que diz o capítulo 4. Eles tentaram, olha o que eles tentaram: desanimar o povo. Eles foram desanimar. Uma outra tentativa que eles fizeram, eles colocaram medo. Eles amedrontaram os judeus. Eles desanimaram, colocaram medo. E a terceira coisa que eles fizeram, eles pagaram agentes secretos. O que é agente secreto, Fábio? Eles colocaram pessoas infiltradas. Eles pagaram para pessoas entrarem nesse projeto para desestimular os judeus. Então, olha a cabeça deles, tá? Toda vez, querido, que nós formos entrar em algum projeto, eu preciso avaliar quem está do meu lado, porque nem toda ajuda é bem-vinda. Grave isso, leva isso para a classe de vocês. Nem toda ajuda é bem-vinda, ok? Você precisa entender isso. Tópico 3º. Como que se explica a falta de resistência dos judeus? Ponto 1. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Porque o que acontece? Eles começaram a reconstruir, os samaritanos ficaram opondo, ficaram desanimando, colocando medo, colocaram pessoas ali infiltradas, tá? Eles ficaram um bom período resistindo. O que acontece? Aí, passado muito tempo, pegaram uma carta, levaram para o rei essa carta e falando sobre o histórico, tá, ruim da cidade de Jerusalém. As oposições que eles já fizeram, as brigas, as guerras, e o rei leu isso. Traduziram para o rei, o rei leu isso, ele consultou, tá, o livro das crônicas do seu próprio país, lá na Pérsia, e eles verificaram que tinha um histórico negativo, sim, de Jerusalém. Então ele suspende esta obra. Sabe quanto tempo a obra ficou parada? Por aproximadamente 16 anos. Tá? Aproximadamente 16 anos o templo ficou parado. Mas por que ficou parado, sendo que o rei Ciro, tá, quando ele assume o poder, ele deu um decreto, ele escreveu, ele colocou no papel que os judeus tinham o direito de voltar para a sua terra, de reconstruir os muros e de reconstruir o templo. Querido, preste atenção, tem coisas que já é direito nosso. A gente não precisa mais orar, eu preciso ir para cima. O que eles tinham que fazer? Foi negativo. Existe um decreto sobre a nossa vida. Procura nos anais, procura nos registros, procura aí nos livros oficiais do Estado que o rei Ciro já nos deu uma permissão. É direito nosso. O problema é que às vezes nós abrimos mão daquilo que já é nosso.
Nós abrimos mão daquilo que Deus já determinou sobre a nossa vida. E quando eu abro mão daquilo que Deus já determinou sobre a minha vida, ou seja, eu deixo de viver o sobrenatural. Eu deixo de viver um projeto. Eu deixo de viver aquilo que ele disse que eu deveria fazer. Ou seja, Deus projeta, mas quem executa somos nós. Deus fez o projeto, vai e reconstrói. Deus não ia descer e reconstruir, isso cabe a mim, mas a ordem já foi dada, o caminho está livre. Vai ter perseguição, vai ter dificuldade, mas cai para cima, vai para dentro, que vocês conseguem. Ou seja, eles deveriam ir em quem tinha direito, mas eles não. Eles acham muito mais conveniente abrir mão. Por quê? Porque os caras estavam desanimando. Porque eles tinham acabado de sair do cativeiro. A mente era de um cativo. A mente ainda era alguém que estava subjugada. O que os samaritanos fez? Tacou a mente deles. Desanimaram com palavras. Colocaram medo que alguma coisa não ia dar certo. E para isso eles colocaram agente secreto que no convívio com eles iam desanimando e colocando medo. E iam então tentando fazer com que aquela obra parasse. Ponto 2. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Querido, outro detalhe muito interessante, tá? Muito interessante. Quando você sentir medo, recorra a Deus. Mesmo que você já tenha uma ordem, mesmo que você saiba que aquilo é direito seu, mas está fraco, recorre àquele que te deu a ordem. Fala, Senhor, a ordem foi me dada, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu estou com medo, eu estou com dúvida, Fala o que você está sentindo para ele, recorre a Deus. Porque Josafá recorreu a Deus e obteve vitória. Ezequias recorreu a Deus e obteve vitória. Davi recorreu a Deus e obteve vitória. Moisés recorreu a Deus e obteve vitória. Elias recorreu a Deus e obteve vitória. Todos os homens que recorreram a Deus obtiveram vitória. Se nós entendermos que eu preciso da ajuda de Deus, mesmo sabendo da minha atividade, Ele vai te ajudar. Ele não vai jogar na sua cara, ele não vai te chamar de covarde, ele não vai te agredir em palavras, ele vai lhe ajudar, porque ele reconhece, como diz o salmista, da nossa estrutura, e ele lembra que nós somos pó. Ponto 3, o método da falta de resistência, o motivo, na verdade. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Porque nesse ponto eu aprendo duas coisas. Primeiro, nunca lute sozinho. Zorobabel, não é nem por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Ou seja, quando vai entrar, não confie somente no seu braço, confie na voz daquele que te deu o comando. É sobre a voz dele que você deve agir. Não é simplesmente na sua sabedoria, na tua força, no seu intelecto, ok? Outra coisa que eu aprendo, segunda coisa que eu aprendo, limpa as suas vestes. O que significa isso? Santidade. Eu preciso empreender na obra de Deus, mas eu preciso empreender em santidade. Eu preciso empreender com um propósito de vestes limpas. E quando eu faço isso, é claro que a vitória é certa no nome santo do Senhor Jesus. Tópico 4, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Agora os judeus pararam a obra. O que os samaritanos sentiram? Ponto 1, a tristeza dos judeus. Os samaritanos viram que os judeus estavam acabados. Os judeus estavam agora estarrecidos. Ele começa uma coisa e agora eles pararam. A pior coisa que tem na vida é quando a gente começa alguma coisa e a gente tem que parar. Aquilo nos dá frustração, nos dá medo, nos dá aquela sensação de que, poxa, eu fracassei mais uma vez. Então os judeus pararam. A tristeza deles eram claras. E a reação dos samaritanos? Ponto 2, a alegria dos samaritanos. Eles ficaram alegres, eles ficaram regozijando. Querido, isso é muito óbvio na nossa vida. Toda vez que eu começo um projeto, a tendência é óbvia. Nós vamos ter mais ataque do que aplausos, tá? Mas o que faz a diferença é o seu posicionamento. Se você se posicionar focado no que você está fazendo, você pode resistir, você pode até sofrer impacto.
Você pode até sofrer uma pressão, mas você não vai abrir mão. Você não vai abrir mão daquilo que você está disposto para fazer. Ponto 3. O desânimo dos judeus. Querido, aqui eu quero focar na mente pobre resulta em atitude pobre. Eles acabaram de sair de uma escravidão, ou seja, tudo para eles era dependência. Eles dependiam de outra pessoa. Eles estavam com a mente pobre, eles estavam com a mente escravizada. Então qualquer pessoa que chegasse agora e escravizasse eles em palavras e em atitudes, iam pegar eles. É por isso que precisou levantar 2 homens, 2 profetas, falar, rapaz, vamos para cima, que isso? Deus não tirou vocês lá à toa, mude a vossa mentalidade, porque Deus já nos deu essa terra para nós. E aí Zacarias e Ageu começa a levantar, começa a pregar a mensagem de Deus para tentar o quê? Reanimar a vida deles. É por isso que eu não posso, de hipótese alguma, olhar para as adversidades da vida. Eu não posso olhar para aqueles que estão tentando desestimular o meu projeto. Eu preciso ir para cima. É isso que eu e você precisamos fazer. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E até semana que vem, querendo Deus.